Olá amigo, olá amiga, sou o pastor Luiz, Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, Igreja São Marcos e Joinville, e leio a palavra que está na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 18, que diz: No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Esse versículo fala de amor e fala de medo. Medo é uma sensação que pode ser protetiva até para nós. O medo é um estado de alerta importante para a sobrevivência humana, porque uma pessoa sem medo nenhum pode se expor a situações extremamente perigosas, arriscando a própria vida, sem medir as consequências dos seus atos. O medo, então, é uma perturbação diante de algo que pode nos prejudicar. E nesse sentido, o medo é até bom e, como eu falei, é uma proteção humana. Um exemplo disto é, por exemplo, se estivermos diante de uma serpente, diante de uma cobra venenosa. Um sentido humano de temor, de medo, vai fazer com que a gente se afaste desta cobra. Não faria nenhum sentido se, ao invés de nos afastarmos dela, a gente fosse passar a mão na cabeça dela. Não, o medo faz com que a gente saiba que ela, sendo venenosa, pode fazer mal à nossa vida. Por outro lado, se o medo, num certo momento das nossas vidas, é protetor, por outro lado, o medo, como aquela perturbação diante de algum perigo real ou imaginário, pode nos paralisar e aí fazer com que a gente não viva mais. Pode fazer com que alguém se isole, com que alguém se tranque por ter medo. Eu lembro de uma pessoa com quem eu conversei certa vez, que ele tinha ouvido de muitos acidentes de ônibus e por isso ele não saía de casa. Ele ficava em casa porque não, se eu sair para viajar ou fazer alguma coisa assim, vai que acontece um acidente. E ele então, por um medo, privava a si mesmo de viver. Enfim, o medo dessa forma é muito ruim. E nesse sentido o apóstolo João fala do medo. O medo como aquele que nos prejudica, que nos paralisa, que faz com que a gente deixe de viver, que faz com que vivamos assustados. E dessa maneira o medo é muito ruim. E aí o tempo em que nós vivemos pode nos fazer pensar sobre isto. Sem dúvida, quando pensamos numa doença que pode nos atingir ou em crises sérias, isso nos assusta, mas não pode nos paralisar. Medo pode ser, como medida protetiva para nós mesmos, um sentimento que pode nos ajudar até nos prevenir. Por outro lado, não é o medo que pode nos mover o que deve nos mover. O que deve nos mover é o amor. Por isso o apóstolo João diz que no perfeito amor não existe medo. E a nossa atitude diante das situações da vida precisa sempre ser motivada pelo amor. E aí até neste tempo que nós vivemos, é o amor que pode nos motivar a tomarmos medidas de cuidado, para não nos contaminarmos e não contaminar outros com uma doença nova, como o Covid-19 que está aí. O amor pode assim nos levar a não abraçar, a cuidar com estarmos muito próximos uns dos outros. Medida de amor. Outra medida de amor é ajudarmos quem precisa. Ou seja, por causa do amor, podemos ir ao encontro de pessoas que precisam de ajuda, podemos fazer o bem. Ou seja, não vamos nos paralisar pelo medo e não fazer nada, mas vamos estar ao lado de quem precisa, vamos mostrar que podemos ajudar, que podemos servir, claro, tomando sempre os devidos cuidados e olhando a situação de cada um. Mas enfim, amor e medo. Medo, quando ele se torna exagerado, nos paralisa, nos faz mal, nos faz vivermos mal. O tempo não é tempo de medo, não é tempo para medo. Aliás, quando estamos em Cristo, nenhum tempo deve ser de medo, mas deve ser tempo de amor, de amarmos o nosso próximo, de servirmos, de fazermos o bem, de olharmos com confiança para o dia de hoje,
sabendo que Deus está conosco, que nós podemos servi-lo e que não precisamos temer nada, porque Deus é aquele que nos guarda e assim nós podemos servir uns aos outros. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas e até a próxima.